Simo Häy é conhecido como o maior franco-atirador da história da humanidade, tendo uma contagem de mais de 540 mortes na Guerra do Inverno, ajudando em muito a salvar seu país natal, a Finlândia, da União Soviética. E obviamente, por conta disso, Simo Häy recebeu muitas honrarias ao decorrer da sua vida, mas com certeza a maior delas foi fazer parte de um mangá de porradinha. Piadas à parte, Simo Häy vs Loki foi provavelmente uma das lutas mais polêmicas de Shumatsu no Valkyrie, o mangá onde deuses e humanos saem no jogo pelo destino da humanidade. E esse round foi polêmico por muitos motivos, na verdade, o maior deles sendo Simo Häy, ironicamente o maior sendo que ele tem tipo 1,50 m, é um pequeno grande motivo, mas basicamente o Simo é ao mesmo tempo um personagem muito simples em questão de história, dos temas do personagem e principalmente na personalidade dele, e é um personagem que tá numa situação muito única para um personagem de Shumatsu no que diz respeito à luta em si, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. É um personagem que divide opiniões, eu particularmente gostei bastante dele, eu acho um bom personagem e nesse vídeo eu vou basicamente fazer uma análise do personagem e sim, acredite, tenho que analisar de um personagem que falou 10 palavras na luta inteira e também falar do porquê você que não gostou pode não ter gostado dele se for o caso, mas se você não gosta do Simo, você é meu inimigo. Mas se você não quiser ser meu inimigo, basta deixar o like nesse vídeo. Ou se você não gostar, pode deixar os likes também, eu sou bonzinho, eu aceito. Com certeza não vou mandar um míssil na sua casa nesse exato momento, se você clicou no botão de dislike. Tô brincando, é claro que eu tô brincando, pra sua sorte eu não tenho dinheiro pra comprar um míssil, seu miserável. E se você gostar realmente do conteúdo do vídeo, compartilha pra algum amigo seu que gosta de Shumatsu, ou que gosta do Simo especificamente, ou que não gosta do Simo também. Esse vídeo é pra todo mundo. Hypar o vídeo também se você tiver no celular, que isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. É claro, se inscrever no canal se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse. E se você realmente tiver gostado muito do jeito que eu duvido que você tenha gostado, você pode mandar um valeu demais. E é basicamente o comentário que você me manda dinheiro e eu com certeza vou ver esse comentário, que ele vai chegar até mim. Mas assim, eu vou ver todos os comentários com certeza desse vídeo, então só manda se você realmente quiser apoiar o canal, que vai ajudar muito na verdade. Mas pra quem não pode ou não quer contribuir com o dinheiro, sua view, seu like, seu comentário já ajuda muito. E eu agradeço de coração. Meu Deus, eu enrolei demais, vamos pro conteúdo logo. Começando antes da luta, no flashback do nosso anão sniper, em 1989, a Finlândia estava sendo invadida pela União Soviética, que dispunha de um número insanamente maior de soldados que o pequeno país gélido. Foi então que nas margens do rio Kola que um milagre aconteceu. Um grupo de defesa finlandês composto por 32 soldados estava diante de um ataque soviético de mais de 4.000 soldados. A derrota era iminente, se não fosse por um único homem, um sniper que sozinho matou mais de 130 homens a uma distância absurda, que vale lembrar, as armas da época eram muito mais imprecisas do que as de hoje em dia. Simo Häy a quase 500 metros foi capaz de realizar um milagre e deter o avanço de mais de 4.000 soldados soviéticos. E tudo sem errar um único tiro, trazendo a vitória para aquele pequeno grupo de soldados que era muito inferior a números em comparação ao exército inimigo. Ou seja, é quase um 300 de Esparta só que com armas, ou seja, muito mais da hora. Mas é interessante ver como o Shumatsu aborda a guerra no flashback do Simo, já que guerra é um tema recorrente dos personagens que estão no Shumatsu. Quer dizer, você tem desde generais de guerra, líderes militares, reis conhecidos por unificar países através de guerras, mas mesmo assim, a guerra em si nunca foi um foco no flashback desses personagens. A história se preocupa mais em mostrar como o Lubu era solitário, com o passado triste do Kim, ou até em mostrar como o Leonas é o maior rebelde da humanidade. Mas a guerra em si nunca aparece como um destaque, só no flashback do Simo mesmo. E o motivo disso é óbvio, porque o Simo é o único personagem que é afetado de fato pela guerra. Ele não gosta daquilo, ele não gosta de ter matado tanta gente, aquilo para ele é horrível, é um trauma severo na vida do personagem. E o flashback dá essa falsa sensação no começo de que ele é outro desses personagens que é endeusado por atos que ele teve numa guerra, como se isso fosse digno de ser uma parada, uau, como ele é foda por causa disso. Sendo que até assim pros outros personagens e pra gente que tá lendo também, que acha isso muito da hora, mas pro personagem isso é só horrível, tá ligado? Diferente dos outros personagens, o Simo não é um cara super forte que rasga os céus ou um rei indomável, um cara com poderes muito fodas. Ele é só um fazendeiro que tem uma mira excelente. E é importante ter isso em mente porque ele é o único personagem que tem relação com guerra no mangá que realmente sente aquilo, que tem traumas de guerra. Quer dizer, assim como os outros personagens do Ragnarok, ele é excepcional no que ele faz, ele é o melhor sniper da humanidade. Mas ele não é como o Kito e o Sasaki, por exemplo, que viveram pelo aquilo que eles eram bons em fazer. Ele não é alguém com sede de sangue ou sede de batalhas. Ele é só um brother com uma sniper, tá ligado? O Simo é provavelmente o personagem mais humano de Shumatsu. E um dos mais empáticos também, o que torna o fato dele ficar completamente traumatizado com o tanto de mortes que ele causou completamente condizente com o personagem. E isso tem um choque tão grande a ponto de tornar ele esse personagem calado e introvertido ao extremo, totalmente compreensível. Afinal, por mais que ele não fosse como esses outros personagens que são personagens estoicos e símbolos de alguma coisa maior, o Simo meio que foi elevado a esse patamar pelo exército dele, já que ele basicamente estava salvando a vida de todo mundo ali, o que fez ele não poder demonstrar a fraqueza dele, basicamente guardar tudo pra si e se tornar essa pessoa caladona e fria. Fria só por fora no caso, né? Por dentro ele ainda é o mesmo cara. E assim, o Simo não foge muito disso, ele é um personagem bem simples e tem essa ideia de ser o cara que é um sniper que nunca erra e é
extremamente empático e calado, e que se sente extremamente culpado quando atira em alguém, o que é basicamente posto como o poder dele no Ragnarok de alguma forma bem direta, né? Na verdade não é nem um pouco sutil, ele sente literalmente dor moral ao atirar em pessoas, então o poder dele é basicamente fazer ele sentir dor de cada tiro que ele dá, sacrificando um órgão. Então é nada sutil, mas dane-se a sutileza, é legal, então funciona. Mas como eu disse, o personagem do Sim é exatamente isso, ele é muito simples e ele é o tipo de personagem que você compra a ideia dele ou você não vai gostar dele. Já que fora a backstory dele e ignorando a personalidade dele, já que eu sei que é uma parada meio difícil de alguém gostar, por mais que o porquê ele é assim é muito interessante e basicamente a real personalidade dele é basicamente ocultada a história inteira, né? A gente vê no máximo quando ele tá falando com a Valkyria, quando ele tá fazendo carinho no cachorrinho dele sorrindo. Inclusive o impossível aconteceu nos capítulos mais recentes, ele riu. Mas basicamente, como eu falei, fora o backstory e a personalidade dele, que é difícil de gostar, os outros pontos que você teria pra gostar dele são o design e os poderes, que são pontos que a longo prazo não são tão chamativos. Então, por mais que eu goste muito do personagem, é compreensível pra mim totalmente alguém não gostar dele. Porque, como eu disse, ou você compra a ideia do personagem, ou você só não vai gostar dele, provavelmente. Eu acho interessante parar pra ver como o Simo e o Loki são personagens que são exemplos de personagens que são completamente opostos dentro de Shumatsu. Já que Shumatsu sempre faz com que os personagens tenham algo em comum, ou temas completamente opostos, ou um pouco dos dois. Mas Simo e Loki, com exceção da questão deles basicamente criarem uma máscara ali pra eles, por assim dizer, depois de um certo momento, no caso do Simo com o trauma de guerra dele, no caso do Loki depois de levar uma melancia na cabeça. Mas fora esse detalhe, eles são completamente opostos, inclusive até nisso, mais ou menos, já que o Simo ficou assim por um trauma de guerra, literalmente, e o Loki ficou assim porque, bem, qual que é o oposto de trauma? Porque meio que é isso, né? O Loki meio que ficou assim por causa de uma situação boa que aconteceu com ele, que alguém se importar com ele, e depois jogou tudo fora porque é um battle. Enfim, eles são opostos em muita coisa, tanto na personalidade deles, com o Loki sendo esse palhação e o Simo sendo um cara sério, frio, calculista, como na questão da empatia, com o Loki sendo alguém completamente egoísta, já que tudo que move ele é o próprio desejo de ver o sorriso da Brunilde pra ele, e ter a Brunilde pra ele, em contraste com a questão da empatia do Simo, que é uma coisa muito presente no personagem, no flashback dele. Eu diria que ele é tipo o segundo personagem mais empático de Shumatsu, porque eu acho que é algo que você literalmente sentir a dor da outra pessoa é um pouquinho mais que isso, mas aí é detalhe já. Inclusive, como eu queria uma cena depois da batalha dos dois juntos ali conversando sobre empatia, assim, uma cena foda, mas não teve. O Battle Loki, mas não sobra nada por cima. Mas sobre a questão da dualidade dos personagens, até dentro da luta isso fica evidente, com os dois tendo papéis dentro da luta completamente diferentes, com o Loki sendo um personagem que cria planos pra chegar até o Simo e o Simo sendo o cara que estraga esses planos, em grande parte justamente pela diferença entre eles, da questão da empatia e tudo mais, do Loki ser alguém bem passional enquanto o Simo é mais frio, o que acaba fazendo essa luta ser bem unilateral pelo lado do Simo, que basicamente anula tudo que o Loki tenta fazer contra ele. Mas eu considero uma abordagem diferente pra luta que funcionou, não ficou ruim não. Tem seus problemas? Tem, mas como a gente diz no vídeo do Loki, o protagonista da luta é o Loki, é pra gente acompanhar o Loki tentando vencer o Simo, tentando encontrar algum jeito, fazer alguma artimanha pra conseguir vencer o Simo no final e, bom, não funcionou. Inclusive já sobre o final da luta é interessante pensar que meio que o Loki nunca teve uma chance de como ganhar de fato. Não porque ele não tinha poder pra isso, ele tinha poder sim pra ganhar a luta, mas pra de fato vencer o Simo ele precisaria entender o Simo, entender quem de fato é ele, como aconteceu nas outras lutas do Ragnarok, que os personagens têm uma conexão ali. Entender não é concordar com o personagem e falar, não, você está certo, agora eu entendi, não, é tipo, como a gente vê em lutas como Poseidon e Sasaki ou Beelzebub vs Tesla, onde mesmo quando os personagens eram completamente opostos, eles conseguiam entender um ao outro. E o Loki não entendeu o Simo fez com que ele basicamente se concentrasse só na habilidade do Simo com a sniper e não fizesse na mínima noção de que o Simo poderia ser alguém com que se importa com quem ou que ele atira, tá ligado? E foi esse egoísmo que fez o Loki perder e não ter uma real chance de ganhar. O único jeito do Loki ganhar seria se o personagem dele evoluísse, ele começasse a se importar com o sentimento dos outros, tá ligado? Mas isso acabou não acontecendo, ele só morreu, mano. E no fim a gente vê a Morte Branca caindo em combate e quem sai de lá já não é mais o assassino frio, mas sim o pai de Pet e Simo Haya. Agora podendo deixar pra trás aquela máscara de frieza e viver o resto da sua vida em paz, cuidando do seu doguinho. Não sei se vida é a palavra certa porque ele morreu, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E é um final muito bonito com um personagem muito da hora. Como eu disse durante o vídeo todo, o Simo é um personagem muito simples, mas eu achei ele bem utilizado na luta com essa força da natureza que o Loki tem que achar uma maneira de conseguir derrotar. Eu não acho que isso torna a luta mais interessante, na verdade, afinal o Loki podia usar os poderes dele o quanto ele quisesse, enquanto o Simo basicamente estava limitado, então por mais que ele fosse ali quem tem mais presença no campo de combate, de certa forma, porque ele consegue anular qualquer coisa que o Loki fizer, ele ainda tinha um limite pra isso, né? Eu concordo com quem diz que isso não foi tão bem utilizado, porque a gente não vê o Simo em nenhum momento sentindo de fato algum tipo de fraqueza, alguma coisa por causa dos órgãos que ele tá perdendo, mas ainda assim, eu acho bem bacana. Acho que funcionou bem pro que o autor queria fazer na luta. Por mais que o personagem do Simo seja simples, ele tem essa parada da Morte Branca que eu nunca vi muita gente falando sobre. Bastante, como eu falei durante o vídeo, essa alcunha dele que tornou ele basicamente essa lenda, diferente dos outros personagens que são de fato essa
essas lendas que eles são ditos como. O Simo não é bem isso, ele é bem um personagem bem mais humano que os outros personagens, o que torna toda a construção dele muito mais interessante pra mim, pelo menos. O personagem que eu realmente gostei bastante, eu gostei mais dele do que o Loki, embora o Loki seja um personagem muito mais bem escrito que ele, mas os temas do personagem me interessam mais do que os do Loki no final das contas, então eu acabei gostando mais dele. Mas me diga aí embaixo, quem você gostou mais, Simo, Raya ou Loki? E o que você espera das próximas rodadas do Ragnarok? Comenta aí embaixo, deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo que sai aqui toda semana. Tô tentando aumentar a frequência pra sair 2 vídeos por semana agora, vídeos longos, né, não shorts. Enfim, hype o vídeo, compartilha o vídeo se você gostou mesmo, e até o próximo vídeo, falou!